Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos no nosso 7º vídeo, onde nós estamos tratando sobre Jesus histórico. Ele passou ou não passou por essa terra, ele caminhou entre nós, respirou o mesmo oxigênio, e é disso que nós estamos tratando. Então segue no vídeo. Então, no vídeo anterior, nós tratamos sobre José, iniciamos a falar sobre a vida de José, e nós iríamos começar hoje sobre tratar sobre a possibilidade da morte de José. Se José teria morrido antes do ministério de Jesus, durante o ministério de Jesus ou após o ministério de Jesus. E para início dessa temática, nós utilizamos o texto de João, onde João diz que quando Jesus estava crucificado, Jesus olhou para João e disse: João, aí está a sua mãe. Olhou para Maria e disse: aí está o seu filho. E o que quer dizer isso em miúdos? Quer dizer que, naquela época, naquele momento, o responsável pela mulher financeiramente, o responsável pela manutenção da casa era o homem. Então, o homem que deveria prover tudo. Então, na falta de um homem, que esse homem era Jesus, e provavelmente outro homem era José, provavelmente não tinha que ser, né? Era. Então, José e Jesus, aí talvez você se pergunte, tá bom, Caio, mas e os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus, dentro do contexto que nós estamos tratando aqui, eram irmãos provenientes de um outro casamento de José. Pô, Caio, mas a Bíblia não fala isso. Realmente, a Bíblia não fala isso. Então, nós estamos estudando em cima de textos não canônicos, textos apócrifos, onde estes textos relatam que José teve um casamento anteriormente, um casamento que durou 49 anos, onde ele conheceu Maria com 90 anos e começou o seu casamento com Maria entre os 90 e 91 anos de idade. Então, dentro disso, nós estamos tratando sobre a morte de José, a possibilidade. Na realidade, nós estamos tratando da morte de José, não só a possibilidade. Então, o que os teólogos discutem? Teólogos, historiadores, que provavelmente José teria morrido entre os 18 anos de Jesus e os 30 anos de Jesus. A possibilidade mais pontual é que José teria morrido na proximidade dos 30 anos de Jesus, mais provavelmente aos 29 anos, porque aconteceu muito próximo do início do ministério de Jesus, provavelmente um ano antes do ministério de Jesus. E eu vou entrar em cima desse tema para poder explicar para vocês do porquê teria sido um ano antes do ministério de Jesus. Então, nós vamos começar lendo um texto de Lucas, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, vai ser o versículo 1 e o versículo 2. Então, vamos lá. Lucas 4, versículo 1. É isso mesmo? Isso. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao final desse período estava faminto. Então, esse período retrata quando Jesus é batizado por João Batista e após ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, assim como está aqui no texto bíblico. Então, tá, Caio, mas até então não fala da morte de José. Sim, não fala da morte de José, mas fala do que vinha acontecendo até o início do ministério de Jesus. Então vamos para os próximos passos. Eu vou aqui agora falar para vocês sobre como acontecem os rituais fúnebres dentro da tradição judaica. E isso vai te levar a entender onde eu quero chegar. Bom, vamos lá. O primeiro ritual, a primeira coisa que acontece dentro da tradição judaica é o quê? Assim que o morto morre, o filho mais velho, ou a esposa, ou outro parente, homem ou mulher, ele lava o corpo daquele familiar morto, ele unge o corpo com óleo perfumado, envolve o corpo em um lençol para que possa dar-se início aos rituais fúnebres. Então aquele morto ele é enterrado, ele ou era enterrado no chão, que era muito difícil dentro da cultura judaica naquela época, ele era guardado dentro de uma cova cavada na pedra, era um buraco que era aberto na pedra, numa rocha, e lá dentro eles colocavam o corpo, fechado por uma pedra. Você vai ver muitas passagens aí nos textos bíblicos, principalmente a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus Cristo. Isso dá a entender exatamente o que eu estou falando para vocês. Então, após 7 dias, inicia-se o ritual chamado Shiva. São 7 dias de luto, onde após 7 dias, não, durante, né?
Shiva começa com 7 dias de luto, onde durante uma semana a família e parentes próximos, não vão à sinagoga e por 3 dias não saem de casa e vestem roupas de luto. O que seria roupas de luto? O que eles chamam de roupas de saco. Roupas velhas, roupas rasgadas e sujas. Após os 7 dias e 3 dias sem sair de casa, desses 7 dias, 3 sem sair de casa, inicia-se o cerimonial. Nossa, é difícil de falar isso. Sholom-shin, uma cerimônia que é após 30 dias de luto, onde a família não participa. É realizado na sinagoga. Traz-se a memória do morto, mas a família não participa. E após esses 30 dias, 12 meses depois, quando completa-se um ano, começa-se o cerimonial Yartzeit. É uma cerimônia fúnebre após um ano do falecimento do familiar, realizado numa sinagoga, onde a família, o responsável pela família, o chefe da família, ele recita o Kadash em aramaico. E o que o Kadash é? O Kadash ele é uma prece fúnebre, dando ênfase à glorificação e à santificação ao nome do Senhor. Uma expressão pública de fé face à dor e à tristeza. Porque dentro da cultura judaica você não pode se render à tristeza. A sua alegria é uma adoração a Deus. Então preste atenção. É natural a pessoa entrar em luto. Mas o luto ele tinha uma quantidade de dias pré-estabelecidos. Quantos dias eram? 7 dias. Desses 7 dias a família poderia chorar os 7. Dos 7, 3 eram trancados dentro de casa. E após 30 dias era realizado o cerimonial na sinagoga. Completando os 12 meses, um ano, eles faziam o Yartzeit, lendo a Kadish, glorificando a Deus, mostrando que a família estava alegre, contente, firme dentro do propósito que Deus tinha para cada um deles. Então tá. Então, Caio, conclui esse raciocínio para mim, mostrando que isso era de que José morreu antes de iniciar um ano antes de iniciar o ministério de Jesus. Então vamos voltar lá em Lucas, no capítulo 4, de novo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou sua fama. Quando que ele voltou para a Galiléia? Após os 40 dias no deserto. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestação de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilha sobre ele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? E é esse exato ponto que traz para os teólogos essa questão de que provavelmente ele estava realizando esse ato fúnebre, essa finalização do ato fúnebre após 12 meses. Por quê, Caio? Porque ele estava lendo muito mais do que um texto messiânico, muito mais do que cumprindo uma profecia. Esse também é um texto que declara o que eu falei para vocês, referente à felicitação, à glorificação, de estarem alegres após 12 meses,
cumprindo os propósitos de Deus. Tá bom, cara, eu ainda não entendi, para mim ainda está confuso, isso não me fez entender de que era um ato fúnebre. Então vamos lá, vamos completar o raciocínio. Como eu disse, a citação do texto de Isaías leva a crer que, muito além de cumprir uma profecia, ele estava cumprindo esses ritos. Vamos ler o texto de Isaías todo, para vocês entenderem. O texto que ele leu de Isaías. Vai ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Isaías capítulo 61, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e a libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto, começamos, e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Então, perceba que é um texto que cumpre uma profecia e um texto que dá um versículo que dá continuidade nessa teoria de que ele estivesse cumprindo um rito, uma cerimônia de fúnebre, concluindo um cerimonial fúnebre, que seria a Yartzeit. Então vamos lá, para nós fecharmos. É 100% de certeza que José morreu aos 29 anos de Jesus, aos 30 anos, Jesus cumpre a Yartzeit? Não, não é. Torna a dizer, o que leva essas características que levam os teólogos a pensarem assim, os historiadores a pensarem assim, primeiro, é o texto lido, é o fato de Jesus voltar para Nazaré, onde era a terra da família dele, é o fato de que como que eu posso dizer? É o fato de que um rabino, quando ele ia começar o ministério dele, ele não poderia começar o ministério se algum parente tivesse morrido, antes que todos os procedimentos fúnebres estivessem concluídos. Então, toda essa gama de ocorridos leva as pessoas, aos historiadores, aos teólogos a pensarem dessa maneira. Caio, mas onde eu acho todas essas informações? Em textos apócrifos. Principalmente no texto que retrata a história de José o carpinteiro. É um escrito que foi encontrado no Egito. Ele data do ano entre o século VI e o século VII depois de Cristo. Talvez isso explique o porquê não entrou como um livro canônico. Escrito em língua copta. O que é uma língua copta? É uma mistura de aramaico com grego. Então, isso explica também o motivo de ser encontrado no Egito, né? Era uma língua praticada ali naquele período. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou voltar, para que não se estenda muito o vídeo, né? Eu vou voltar falando com vocês sobre a profissão de José. Beleza? Então falou, fiquem com Deus. Deixem suas dúvidas, suas perguntas na caixa de perguntas ou me enviem em direct. Vou ficar muito feliz de responder vocês. Falou, até breve.